Distribuição civil. Artigo 918. Nas certidões expedidas pelos distribuidores cíveis, não constarão os processos extintivos, os de notificação, interpelação ou protestos cujos autos tenham sido entregues definitivamente ao promovente, e as cartas precatórias, salvo em qualquer hipótese, se houver autorização do juiz corregedor permanente do respectivo ofício ou sessão. Parágrafo 1º. Os processos de protesto, notificação ou interpelação, nos quais tenha sido deferida a publicação de editais para os fins do artigo 726, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, constarão das certidões expedidas pelos distribuidores cíveis, salvo se houver decisão judicial ou administrativa em sentido contrário, devendo ser cadastrados no sistema informatizado, em campo específico. Parágrafo 2º. Nas certidões expedidas em nome de pessoa que não tenha anotado na base de dados do distribuidor outros elementos de identificação como RG e CPF, as respectivas ações deverão ser relacionadas separadamente, precedida tal relação da seguinte advertência: certifica, ainda que verificou, constar contra nome da pessoa pesquisada, não qualificada, a seguinte distribuição, ou as seguintes distribuições, conforme o caso, que pode ou podem se referir a homônimos, em razão da inexistência do número de documento de identificação pessoal na base de dados do distribuidor. Parágrafo 4º. Os processos extintos constarão das certidões e dos relatórios de pesquisa eletrônica, quando houver autorização do juiz corregedor permanente. Parágrafo 5º. Quando a pesquisa eletrônica recair sobre a pessoa natural ou jurídica do próprio requerente, por si ou por procurador devidamente constituído, os processos extintos constarão por autorização do escrivão do respectivo ofício, caso em que o pedido haverá de ser escrito e assinado com qualificação completa e identificação do requerente, que apresentará documentos idôneos para tanto RG, contrato social, CPF, etc. Os requerimentos previstos neste parágrafo serão arquivados em pastas ou classificadores. Parágrafo 6º. Nas certidões dos distribuidores cíveis constará a seguinte observação: esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor. Artigo 919. A requerimento do interessado, a certidão de distribuições cíveis indicará exclusivamente os pedidos de falência, concordata, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, inventários e arrolamentos. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da natureza originária do feito distribuído da certidão, quando o caso constará referência à falência cadastrada nos termos do artigo 905. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se aos requerimentos de certidões de distribuição de execuções fiscais, estaduais ou municipais, na comarca da capital. Artigo 920. As certidões requeridas serão expedidas no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido. Parágrafo 1º. As certidões expedidas e não retiradas pelos interessados dentro de 30 dias, contados da data da expedição, serão inutilizadas. Parágrafo 2º. Os formulários referentes aos pedidos de certidões serão inutilizados decorridos 30 dias a contar da data do pedido. Seção 4. Da distribuição criminal. Artigo 921. Feita a distribuição da comunicação de prisão em flagrante, o distribuidor comunicará o resultado da mesma à autoridade policial,
que preside o inquérito, juntando cópia dessa comunicação ao auto de prisão que será encaminhado ao escrivão judicial do feito. Parágrafo 1º. Prevento o juízo por essa distribuição, os inquéritos policiais correspondentes não mais serão distribuídos, devendo a autoridade policial remetê-los diretamente aos juízos sorteados. Parágrafo 2º. Havendo pluralidade de delitos em que se veja indiciado o agente, a distribuição do inquérito policial ou flagrante dar-se-á na classe em que combinada a pena de maior gravidade. Parágrafo 3º. Existindo delito de gravidade equivalente, o juiz corregedor permanente fará sorteio para identificação da classe. Parágrafo 4º. Os pedidos de concessão de fiança, de relaxamento de prisão, liberdade provisória ou outros atos do processo que dependam de autorização judicial ou medida a ele relativa serão efetuados mediante peticionamento intermediário, dirigido à unidade judicial competente, qual seja a vara a que tiver sido distribuída a cópia do auto de prisão em flagrante, o inquérito policial ou qualquer espécie de processo-crime. Parágrafo 5. A petição de habeas corpus será distribuída à mesma vara que tiver recebido por distribuição a cópia do auto de prisão em flagrante, o inquérito policial ou qualquer espécie de processo-crime. Parágrafo 6º. A cópia do auto de prisão em flagrante, o inquérito policial e qualquer espécie de processo-crime serão distribuídos à mesma vara a que porventura tenha sido distribuída previamente a petição de habeas corpus ou qualquer outro incidente processual. Artigo 922. O distribuidor não poderá receber, juntamente com o inquérito ou isoladamente, qualquer quantidade de entorpecentes, de substância que determine dependência física ou psíquica, ou de medicamento que a contenha. Artigo 923. Exceto as hipóteses induvidosas de homicídio culposo e latrocínio, todo inquérito policial ou comunicação de prisão em flagrante com notícia de agressão dolosa à vida tentada ou consumada será dividido primeiramente à vara do júri especializada competente. Parágrafo único. Onde não houver vara especializada, a distribuição dos processos ao tribunal do júri será feita livremente. Inciso 1. Nos casos em que a sentença de pronúncia não atinja todos os réus e haja necessidade de tramitação dos autos também à vara criminal, atribui-se-á à sentença de pronúncia um protocolo próprio para este fim. Inciso 2º. Nos casos em que a sentença de pronúncia atinja único réu ou todos os réus, redistribuir-se-á o processo ao tribunal do júri, aproveitando-se os dados do sistema informatizado. Artigo 924. Feita a distribuição, os autos serão encaminhados ao juízo sorteado com o material e laudo pericial. Parágrafo 1º. O distribuidor assinalará na capa dos autos se o material e o laudo pericial forem enviados ou não pela polícia juntamente com os autos. Parágrafo 2º. Quando a pessoa investigada em autos de inquérito policial não tiver sido formalmente indiciada pela autoridade policial ou mesmo por ordem judicial, o distribuidor deverá registrar esse inquérito, anotando no polo passivo o nome daquela pessoa, utilizando-se do código para tipo 141 averiguado. Parágrafo 3º. O tipo de participação, código 141 averiguado, não constará das certidões de antecedentes, para fins exclusivamente civis, ressalvada a hipótese de requisição judicial da informação. Parágrafo 4º. Sobrevindo o formal indiciamento, o ofício de justiça ou o distribuidor, no caso do fórum criminal
ministro Mário Guimarães, da comarca da capital, retificará o registro do inquérito policial, passando então a utilizar-se do Código para tipo passivo indiciado. Parágrafo 5º. Nos feitos relativos às infrações de menor potencial ofensivo, o distribuidor cadastrará o autor do fato, cabendo ao ofício de justiça promover as alterações posteriores que se fizerem necessárias. Denunciado ao réu. Artigo 925. O juiz que se der por competente, em consequência da prevenção, solicitará ao juízo a que for distribuído o inquérito policial ou o processo a remessa dos respectivos autos. Parágrafo único. Atendido o pedido, os autos serão remetidos ao distribuidor para redistribuição dos autos.